Que é aquilo? Um pássaro. Que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. Que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. Que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes, aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo e de novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Bom dia para todos vocês. Um abençoado Dia dos Pais para aqueles que celebram este dia com gratidão a Deus. A paternidade é uma bênção divina que Deus confia a cada um de nós que somos pais, como também aos pais que já estão ausentes da nossa vida. Vamos dar a bênção para as nossas crianças, elas seguem para a atividade do culto infantil. Venham aqui na frente, os nossos pequenos. Vamos direcionar a mão direita para as crianças e... Davi está até tirando foto nossa. Bondoso Deus, Senhor amado, abençoa os nossos pequenos. Colocamos cada um deles em suas mãos para que eles possam aprender também os passos do Teu Filho Jesus. Em Cristo Senhor, nós te pedimos e oramos. Amém. Passamos o túnel para eles passarem? Olha lá, vocês podem ir pelo túnel agora, ó. Olha lá. As duas grandes. Ah, vocês são bonitos mesmo, né? Vocês dois são. Antes de iniciarmos aqui com o voto bíblico, eu gostaria de acolher aqui o Ricardo e o Cauê. Por favor, levantem ali os dois. Eles estão visitando a nossa comunidade, são de Araraquara. Eu pediria para que alguém do presbitério ou da comunidade estendesse lá
a nossa solidariedade e acolhida junto a eles. Sejam bem-vindos aqui à nossa comunidade e também nossa celebração. Bom dia. Saúdo vocês com o versículo lema desta semana que encontramos em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hoje celebramos o Dia dos Pais. Nesta alegria, acolhemos carinhosamente cada pai que se faz presente neste encontro com Deus. Lembramos também dos pais que não se encontram perto de nós e dos que já faleceram. Pais que, dedicados a Deus, buscaram sabedoria e discernimento na missão que lhes foi confiada, que é de ensinar, proteger e amar os seus filhos. Também acolhemos toda a comunidade que aceitou o convite de Deus para louvar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos colhidas durante a vida. Acolhemos as pessoas que nos visitam, rogando para que todos nós sejamos abençoados pela presença do Deus. Que a presença amorosa de Deus em nossa vida seja motivo para vivermos relações de proximidade, unidade, entendimento e paz em nossas famílias. Canto número 6, Aqui Você Tem Lugar. Invoquemos a presença de Deus. Celebramos esse culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos a Santíssima Trindade com o canto de número 3 do livro de Canto.
a presença de Deus que se encontra entre nós, somos convidados a depositar nas mãos do nosso Senhor a nossa confissão. Convido a comunidade que façamos essa confissão de forma comunitária, como se encontra ali. Amado Pai, clamamos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Tu conheces as nossas fraquezas, omissões e culpa. Dá-nos o teu olhar de acolhida e retira de nós a sombra do pecado. Perdoa-nos quando transgredimos a relação contigo. Perdoa-nos quando ofendemos os nossos pais, desrespeitando todo o amor que eles nos dão. Perdoa-nos quando, na condição de pais, replicamos o ódio, a rejeição e o abandono em nosso lar. Por isso, Deus bondoso, permite que o teu infinito amor transforme a nossa vida e nos leve a andar no caminho do teu Filho amado. Por Cristo. Amém. Podem tomar os lugares. Deus, ele é Pai amoroso, ele se compadece dos seus filhos quando este busca a cada momento o nosso Senhor com o coração contrito. Por isso, em nossa confissão, nós recebemos uma boa notícia. E ela vem do profeta Ezequiel. Ele nos diz: mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Por isso nós podemos nos alegrar. Deus, ele olha para nós e nos dá o seu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser, cantemos do livro de canto da igreja. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Assim como nós estamos, fechamos os nossos olhos e oremos a Deus. Graças te damos, amado Pai, por todo o teu cuidado e amor por nós. Agradecemos-te pelos nossos pais, por essa casa santa e por cada pessoa presente neste culto. Ilumina-nos e concede-nos sabedoria e discernimento. Permite que sejamos tocados por tua palavra e renovados em nossa vida. Permite que a tua palavra nos inspire a refletir sobre a nossa relação de pais e filhos, visando conduzir a nossa família na caminhada cristã.
Que o nosso ouvir da tua palavra seja guiado pelo Espírito Santo, fonte de orientação que nos conduz à vivência da fé. Por Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cuida bem, Senhor, nosso próximo canto. Vamos então à leitura de Romanos, capítulo 10, versículos de 5 a 15. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aclamação do Evangelho, cantemos em acolhida ao Santo Evangelho. Canto número 152.
Leitura de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Senhor bondoso, Pai gracioso, agradecemos por este encontro contigo, agradecemos por tua palavra que nos ilumina, agradecemos, ó Pai, porque criastes a cada um de nós para viver segundo o teu querer. Sabemos, Deus, que enquanto teus filhos tantas vezes desviamos dos teus caminhos, resgata-nos, ó Pai, de novo para a tua casa, dá-nos a tua orientação para que possamos viver segundo a tua boa e santa vontade. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queiram tomar os lugares. Disse que o Mar da Galileia, no seu ponto mais extremo, ele tem 21 quilômetros, de uma margem à outra. E o seu ponto mais fundo chega a 45 metros de fundura e 13 quilômetros de extensão. Querida igreja, é este ambiente que o nosso texto se passa. A imagem de Jesus socorrendo Pedro, ela é bem icônica para nós, nós conhecemos muito bem. Vemos em pinturas, vemos em vários ambientes religiosos por onde nós circulamos, Pedro afundando e Cristo entregando-lhe a mão para socorrê-lo. O episódio ele ocorre logo após a multiplicação que Jesus fez. Ou seja, disse aí que Jesus dispensa a multidão, ordena com que os discípulos embarquem para o outro lado do mar, e ao mesmo tempo em que ele sai para poder orar sozinho. Curioso é que o texto ele não nos diz e nem explica como Jesus chegaria à outra margem do mar, e até porque não é intenção do texto, neste momento agora, focar em Jesus Cristo, porque a mensagem que o texto quer nos trazer é desvendar que as nossas garantias, que as nossas seguranças, por um instante qualquer, podem ser sim abaladas e serem tomadas de medo e insegurança.
Não temos uma âncora em nossa vida do qual a gente possa se agarrar a vida toda. Cristo, ele se retira para orar depois de um grande milagre. O que isso quer nos dizer como mensagem para a nossa vida? Se as conquistas que nós temos nos rendem grandes motivos para nós comemorarmos, tanto mais a oração de gratidão. Elas deveriam nos colocar de joelhos diante de Deus, porque tudo o que nós conquistamos, os grandes milagres da vida, são presentes e nós recebemos de Deus. Então, a primeira mensagem que o texto nos passa após um grande milagre é a oração. Ela vem através de Cristo. Mas a gente entende, nós compreendemos que muitas conquistas em nossa vida, elas têm o poder de arrancar do nosso coração a gratidão a Deus. E pior do que isso, elas têm o poder de colocar os nossos olhos somente no milagre, não buscando entender quem é que nos deu o milagre. Foi isso que aconteceu com Jesus, após a multiplicação dos pães. Percebam que o texto, logo em seguida, ele vai dizer, olha, atravessem a margem. Ele ordena aos discípulos para atravessar. Isso não foi casual, essa ordem de Cristo. Começou-se a criar um alvoroço, uma expectativa na multiplicação dos pães, em que eles queriam colocar Jesus e entronar Jesus como rei de Israel. Alguns dentre a multidão aspiravam que Jesus reinasse. E olha, é preciso constar que essa ideia agradava muito aos discípulos. Eles sonhavam com certos privilégios reais. E eles estavam sendo incitados pela população a entrar nesta onda de proclamar Jesus rei. E Jesus disse para eles, olha, peguem o barco e vão para o outro lado. Depois disso, então, ele dispensa a multidão. Nós temos essa tendência de querer celebrar somente a realeza dos grandes acontecimentos, dos grandes milagres. E muitas vezes não olhamos para estes grandes feitos de Jesus e o que é consequentemente posterior a isto. Ele não celebra a multiplicação, ele ora. Oração, gratidão. É o reconhecimento que as mãos do reino de Deus estão tocando a nossa vida. De forma simples, de forma humilde. Permitindo com que a gente celebre grandes conquistas que fazem presentes na nossa vida a cada dia. Mas ao enviar os discípulos sozinhos pelas águas tranquilas da Galileia, o texto diz, as águas estavam tranquilas. Jesus, ele visava ensinar para o grupo que as conquistas ou milagres, como foi a multiplicação dos pães, as conquistas e milagres que nós também colhemos em nossas vidas, não podem, jamais, ser maiores do que a oração e a gratidão a Deus. Por isso, se nós estamos muito bem confiantes num trabalho seguro, numa vida segura, numa vida tranquila e quase nada nos falta, até podemos pensar que o nosso barco ele vai entrar neste mar de forma serena, numa viagem segura. Afinal, o texto nos diz, Jesus ele está conosco, está por nós. Olha o milagre que ele acabou de fazer na minha vida. Mas não é bem assim. Eu imagino os discípulos entrando naquele barco fascinados. Nossa, o que ele fez, né? Ainda bem que ele é o nosso mestre, ainda bem que ele está conosco. Tudo é seguro. Até a navegação, o mar está pronto para nós. Mas essas seguranças que muitas vezes nós nos agarramos, elas não são eternas. Algo estranho abala a confiança daquele grupo. A imagem da grande multiplicação dos pães e do grande milagre divino na vida deles, uma vez por todas, acaba se rompendo no meio do lago.
o tempo dá uma reviravolta. E os discípulos se encontram no meio de uma grande tempestade. A crise se instalou, de repente, na vida daqueles discípulos. Quem esperava, por aquela situação tão adversa, pela surpresa daquela avassaladora tempestade, que os empurrava para o perigo? Quem espera isso na vida? Você que é cristão, você que se dedica a uma vida a Deus, você que tem as suas conquistas diárias dignas de louvor, quem espera que um dia, no mar da sua vida, você seja empurrado para o meio do perigo? Isso pode acontecer. Vocês devem terem vivido momentos semelhantes a isto, em que tudo estava muito bem e de repente o barco estava prestes a naufragar. Cristo, ele havia ordenado aquela viagem. E se Deus me ordenou essa viagem, como entender que no meio dela eu estou quase me afogando? Como entender nós cristãos que o nosso barco pode chegar perto da deriva? Um desemprego, uma desilusão nos negócios, uma situação que nós tínhamos grandes expectativas e foi frustrada. A vida cristã, meus amados, não se resume numa sala VIP que mantém intacta a nossa espiritualidade e a nossa fé. Quando nós lemos este mesmo evangelho, lá em João, capítulo 6, nós logo percebemos que tudo indica que o grande milagre da multiplicação cegaram todos ao entorno de Cristo. Eles queriam viver pelo completo os céus, a partir das grandes operanças divinas. Os discípulos também foram instados pelo esplendor do grande milagre e por um sentimento distorcido de quem é Cristo e a missão de cada um de nós. Os efeitos da tentação, do poder, do status de ter o grande milagre nas mãos, pode arruinar o discipulado em Deus. Então Cristo, ele de uma forma muito pedagógica, ele retira o milagre da multiplicação dos olhos dos discípulos. E os coloca no meio da tempestade, dizendo, olha, você estar com Deus não significa que a sua vida é grandes colheitas toda hora. Cristo queria mostrar que a adversidade, ela pode nos arrancar qualquer segurança temporária. Qualquer segurança temporária. A vida não se limita às seguranças temporárias que nós colhemos. Por isso é preciso confiar. Não nas seguranças temporárias, mas mais em Deus. Os discípulos estavam olhando mais para o milagre, mas esqueciam quem era o milagreiro. Eles olhavam mais pelo status do poder que Jesus Cristo, enquanto rei, poderia dar para eles, mas não olhavam para a missão do reino que Jesus veio trazer. Quantas vezes também nós temos essa visão dos discípulos e esquecemos quem é Cristo e quem é Deus para a nossa vida? Devemos considerar, sim, que nós cristãos vamos ter circunstâncias adversas. Também somos ameaçados, ainda que na presença de Deus em nossa vida. Até os mais próximos de Cristo enfrentam os tempos traiçoeiros e grandes aflições. As tempestades transitam entre nós, ora na nossa casa, na nossa vida, ora nas pessoas e entes queridos que nós temos ao nosso entorno. E não é porque sejamos açoitados pelas provações diárias da vida que nós devamos pensar que Cristo nos colocou no meio do perigo, que Ele nos deixou sem direção. A tempestade, ela surgiu para proteger o grupo do pensamento de que Deus deve estar próximo de mim para resolver todos os meus problemas. Eu estou com fome, multiplica tudo. Eu preciso disso, me dê.
Era isso o espírito dos discípulos antes de entrar naquele barco. Eles tinham a consciência, estavam cultivando a consciência que tinham nas mãos um grande poder perto de Cristo. Mas não era isso que Cristo queria que eles entendessem. A existência de problemas não significa também que fomos colocados à parte do propósito de Deus. Deus nunca está indiferente à nossa dor. Então, meus amados, os nossos caminhos nunca vão estar escondidos dos olhos divinos. E aí o texto ele traz para nós algo emblemático para a fé. Enquanto a noite ela cobria o mar com suas asas e o mar turbulento agitava a embarcação, Jesus ele se aproxima em passos serenos, caminhando como se estivesse em cima de uma lâmina inquebrável de vidro, contendo debaixo dos seus pés as águas esbravejantes do mar. Quando cai uma tempestade na nossa casa, a primeira coisa que nós fazemos é ficar desesperado. E aí o texto nos diz, no seu desespero, Deus ele se aproxima de forma serena. Ele se aproxima em passos lentos, calmos e tranquilos, porque Jesus caminha acima das nossas angústias, acima das nossas dores, acima dos nossos sofrimentos, e Ele vem em direção a nós. Por isso, o medo maior que nós percebemos ali não foi a inquietude das águas, mas foi ver Jesus de forma tranquila, andar por cima delas. Por mais que a dureza do coração relute em reconhecer que os nossos sofrimentos, que as nossas tribulações estão submetidos ao poder de Deus, não são maiores do que Deus. Nós temos que perceber e entender que Jesus ele insiste em caminhar por cima de tudo o que se levanta contra nós. Ainda assim, quando Cristo dá provas que tem poder de deter a tempestade com a sua presença divina, o grupo sequer conseguiu entregar para Cristo a fé, através do exemplo de Pedro. Pedro, ele pede a Jesus: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. O que é que vocês estão percebendo nessa fala de Pedro? Alguém arrisca falar? Vamos, Kátia. Se é o Senhor mesmo? Poxa vida, que pergunta mais tola, né? É o Senhor mesmo que está vindo aí? Eu não estou sabendo, eu estou em dúvida. Então, tira a minha dúvida, faça eu caminhar em cima das águas. O que Pedro está pedindo para Jesus Cristo, além de duvidar da presença dele? Me torne divino. Me torne divino também. Então, Jesus Cristo, ele deu a ordem para Pedro: venha, Pedro, então. Venha, caminha sobre as águas. Mas o que acontece com a petulância humana nas vezes em que ela quer se equiparar a Deus? Nós não conseguimos lidar com os conflitos da nossa vida, gente. Nós não conseguimos lidar com as tempestades em volta do nosso barco. Por que eu quero me equiparar a Deus para lidar com isso tudo? Deixa eu caminhar também sobre as tempestades, Senhor. E aí, quando Pedro põe os pés nas águas, e as águas se tornam turbulentas para ele, ele começa a afundar. Porque Pedro diz: se é o Senhor mesmo, já com dúvida. Cristo já havia dado provas para aquele grupo que era ele mesmo que estava chegando lá. Cristo ele tem poder de transformar
os mares turbulentos da nossa vida num caminho para Ele passar até nós. A fé, ela é derrotada justamente na dificuldade de nós reconhecermos a força da palavra divina e o grande milagre que nos salva do naufrágio da vida. Pedro duvida da presença de Cristo, mas ele pede que o faça caminhar como Cristo sobre as águas. Pedro é exemplo de que muitas vezes nós confiamos mais em nossos pés de barros do que em Deus. Além dele pedir para equiparar-se a Deus, o que ele faz? Pensa somente nele. Todo mundo está vivendo a aflição naquele barco. Mas deixa eu sair daqui. Eu quero me aproximar de ti. Ele não pede socorro para todos os amigos. Ele não ora pelo socorro para todos ao seu entorno. A petulância humana, ela é tão presente em tantas pessoas que elas só pensam no bem-estar pessoal. Pedro, ele testa, ele clama pelo poder de Deus, mas confia somente que os seus pés são capazes de trilhar a sua própria jornada. Então a figura de Pedro, ela é emblemática, sim. Ele manifesta o desejo solitário de salvar a si mesmo. No barco, em meio à tempestade, enquanto abandona os seus próprios amigos. Ele pede socorro para si, sem sequer citar que Jesus socorra todos os seus amigos amedrontados. Você conhece pessoa assim? Você conhece alguém que age dessa forma? Ao pedir o grande milagre para si, ele quer salvar a ele mesmo. Ele tenta usar o poder de Deus em seu benefício. Mas a sua autoconfiança o traiu quando ele começou a afogar. No momento em que Cristo disse para ele, ande sobre o mar, ele estava mais confiando nos pés dele do que na palavra de Deus. Pedro pede para ter a mesma condição divina de Jesus e caminhar sobre as águas, mas tudo o que ele encontra, quando ele tenta pisar sobre as suas próprias aflições, foi a sua própria condição humana, incapaz de fazer nada sem um simples gesto de Deus. E aí, quando ele percebe isso, a única coisa que ele consegue dizer é socorro. Tenta fazer algo que você não é capaz de fazer. Você vai gritar por socorro. Então, ao invés de equiparar-se a Deus, Pedro ele entendeu que caminhar sobre as águas é algo extremamente divino. E que só nos resta clamar para que Deus não ensine a gente a caminhar sobre as águas, mas nos socorra de tudo aquilo que tenta nos afogar. Pedro é o nosso retrato daquela fé desconfiada, que pede pelo poder de Deus, mas não confia muito em Deus, porque eu duvido que seja Ele mesmo que está me dando grandes conquistas. E nem se entrega plenamente a Deus, porque ainda que Deus nos dê grandes conquistas e até me ensine talvez a caminhar sobre as águas, eu me afogo, porque eu sou muito petulante na fé. Então, meus amados, hoje nós celebramos o Dia dos Pais. E a letra do Evangelho, ela nos convida, enquanto família, enquanto pais, a confiarmos em Deus em qualquer circunstância da vida. Não confiemos em nossos pés porque temos pés de barro. Não confiemos que as conquistas que nós temos, elas são alvo somente do nosso suor. Pais leais ao projeto de Deus ensinam os seus filhos a serem obedientes ao Senhor, a compreender que estamos num barco em direção a uma nova vida e que este barco, sim, vai ter dias tempestivos. Mas se esses dias chegarem, sejamos também obedientes a Deus, leais ao projeto do reino. Pois como nos diz a palavra de Hebreus, capítulo 11, versículo 1,
na persistência da fé, vai nos dizer o seguinte: a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Oremos sempre, para que a presença de Deus continue sendo o nosso socorro, e para que, ao cairmos no mar, até pela nossa própria petulância, caiamos na graça e na proteção do nosso Senhor. Amém. Em resposta à palavra lida e pregada, professemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. Agradecemos as ofertas do dia 6/8, que somaram R$ 319 e foram destinadas para a nossa comunidade. As ofertas de hoje, o Sino do Sudeste destina em favor das comunidades e paróquias que querem testemunhar sua fé, mas não têm recursos financeiros suficientes para manter os trabalhos, sendo que algumas fazem esforços extraordinários para minimamente manter as atividades. Rendemos graças a Deus pelas pessoas que são perseverantes na fé luterana em comunidades pequenas. Manifestamos a esperança de que, num futuro próximo, a manutenção e o testemunho sejam plenamente viáveis. Até lá, sua ajuda e contribuição será fundamental. Que Deus abençoe doadores, dádivas e o destino delas. Canto número 477. Nós queremos fazer um momento de oração da igreja. Vocês têm algum pedido que queiram lembrar neste momento? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra que aqui foi anunciada. Ajuda-nos a vivê-la em nosso dia. Rogamos por toda a família aqui representada e pela Tua bênção em nosso lar. Rogamos para que abençoe os nossos pais,
para que esses sigam a tua orientação e sejam exemplos para os filhos. Somos gratos por todos os pais dedicados que nos ensinaram o caminho que leva a ti e o caminho da construção de um bom lar segundo a tua vontade. Ilumina, Senhor, todos os pais, concedendo a eles sabedoria, discernimento, paciência, responsabilidade e muito amor na educação dos seus filhos. Também oramos, Pai amado, por todas as pessoas que sofrem na enfermidade e dores diversas. Coloca sobre elas os teus cuidados, nunca cansando de semear sobre a vida delas o teu amor, a tua justiça e a tua esperança. Restaura nelas o ânimo, resgata-as para a perseverança, ilumina também todos os que se dedicam ao projeto do teu reino e conduza o teu povo à unidade em ti. Abençoa o nosso trabalho, a nossa cidade, a nossa comunidade. Pai amado, entregamos tudo em tuas mãos, pois cremos no teu amor. Recebe a nossa oração segundo o teu querer, quando juntos oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste, por Jesus, teu servo. Ele, nosso Senhor, que na noite em que foi traído, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Bendito seja para sempre. Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, teu servo. O qual, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bendito sejas para sempre. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Reunidos nesta mesa, celebramos a vitória do sofrimento, morte e ressurreição do teu Filho. E te rogamos que, mediante o Espírito Santo,
nos concedas receber remissão dos pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, para libertá-la de todo mal e aperfeiçoá-la em teu amor. E reúne-a dos quatro ventos, santificada no reino que para ela preparaste. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Somos filhos amados do nosso Senhor. Uma vez abraçados por Deus, somos convidados a estender a paz também aos nossos irmãos. Passamos agora o momento da paz e assim nos preparemos para a mesa santa, pois o Senhor nos convida para a comunhão sob a sua paz. Cumprimentemos uns aos outros na paz de Deus. Para nós todos. Podem sentar, tá? Paz. Assim diz o nosso Senhor: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A mesa da ceia é a mesa de Cristo. Nenhuma igreja, ela pode ter o direito de ter a ceia somente para ela. A igreja, ela tem que abrir a ceia para todos aqueles que comungam com o Senhor. Então, aqueles que nos visitam e dentro da circunstância também, suas igrejas foram preparados para este momento, podem se sentir à vontade de fazer a comunhão aqui neste momento da distribuição da ceia. O presbítero, ele vai, alguns membros do presbitério vai entregar a ceia, e enquanto isso, a Juliana ela vai trazer para nós aí um fundo musical ou o hino. Fundo musical, Ju? Certo. Vinde, pois tudo já está preparado. Nós vamos fazer a ceia de fila indiana hoje, tá? E assim então vocês vão receber a Santa Ceia através dos presbíteros.
teus anjos te acompanharão. Assim como estamos, oremos. Bondoso Deus e Pai, graças rendemos pela comunhão que possibilita a reunião da Tua Igreja. Graças te rendemos, ó Deus, pelo corpo e sangue do Teu Filho ofertado para a nossa fortaleza na fé. Em Cristo Senhor. Amém. Bom, no dia 20/8, às 9h30, nós teremos o nosso culto com ação de graças. Nós já enviamos o convite nos grupos da igreja, nós precisamos saber quantas pessoas vêm. O almoço será ofertado pela comunidade. Quer falar, Rodolfo? Sim. Então pode falar. Sempre. Bom dia. Querida comunidade, pessoal que está nos assistindo em casa, deve ter bastante gente. No próximo domingo, dia 20, nós vamos ter o almoço de ação de graças, que é o famoso estrogonofe. Nós pedimos para que o pessoal traga um prato doce. Quem está em casa também, por favor. Todos são convidados. A gente vai repetir o chamado, né, Ju? No grupo, está pondo agora já, para preencher a lista. Para que não falte, não haja desperdício, lógico, mas principalmente para que não falte nada para ninguém. Como a igreja oferta sempre o almoço, para não ter problema com bebida, nós vamos comprar a bebida, vamos vender a bebida, mas vai ser a preço de custo. Não vai ser igual às festas, porque como é dia de ação de graça, a gente está ofertando tudo para a comunidade. Faltou alguma coisa, moça, pastor? Por favor, os visitantes são muito bem-vindos. Não sei se vão estar por aqui nesse domingo, mas se tiverem, são nossos convidados. Já falei com você. Por favor. Sem falta. Por favor, tem que trazer não é tem que trazer. Quem quiser trazer 1 quilo de alimento, por favor, vai ser muito bem-vindo, vai ser ofertado aqui para enfeitar nosso altar também. O que mais, Nelson? Acho que é isso, né? Reforçando a sobremesa, a gente está pedindo para que traga de novo um doce, um prato de doce, para a gente poder se confraternizar no dia. E, por favor, procura a gente essa semana, porque na sexta-feira, acho que é o limite, né? Não, quinta-feira à tarde a gente sai para fazer as compras, então precisamos ter uma programação legal aí com relação às quantidades. Beleza? Agora, os jovens mais lindos de todos os tempos da comunidade, por favor. Bom dia. Nesse domingo, que depois do Dia de Ação de Graças, a gente vai fazer um encontro de jovens, para os jovens que vierem almoçar. Já fiquem aqui, a gente vai fazer um encontro depois, com meditação, tudo. Lavar louça, ajudar a arrumar. Boa, né? Aí, depois do almoço, ficar. Quem não puder vir pro almoço, mas puder vir pro encontro, seja muito bem-vindo para vir depois. E é isso, né? E os jovens que tiveram ontem no encontro, que a gente teve ontem no encontro, foi bem legal, quem não foi, perdeu. Os jovens que tiveram ontem, por favor, venham também, que já sabem que foi bem legal e vai ser bem legal de novo. Vai ser aqui ou não vai bem? Vai ser aqui mesmo. Depois do almoço. Depois do almoço. É isso, obrigada. Parabéns, mãe. Bom, no átrio se encontra uma ficha para encomendas do Castelo Forte 2024 e demais periódicos. Na terça-feira, 15/8, temos reunião do presbitério às 20 horas. Na quarta-feira, Oásis às 14h30. Na quinta-feira, às 20 horas, o coral. E na sexta-feira, às 20 horas, o encontro de casais. O encontro de casais? Roseli. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o convite fala por si só, né? Mas a gente gosta de vir dar uma
reforçada aqui. Então, o nosso encontro de casais ele tem acontecido, né? Até o mês passado, acontecia nas últimas sextas-feiras do mês. Mas a gente, por solicitação de alguns casais, enfim, a gente percebeu que estava tendo, né, alguns desencontros por conta de que tem algumas pessoas que trabalham com fechamento de mês, então estava meio difícil de ser na última sexta-feira. Então a gente está antecipando para ver se a gente consegue incluir então mais casais aí. Então o próximo agora, sexta-feira, dia 18, às 20 horas. Lembrando que nós temos um estacionamento à disposição aqui do lado da igreja, né? Para quem está em casa e não está acostumado, né, com essa informação, temos o estacionamento. Esse estacionamento fica à disposição nossa até o final do encontro. Porém, a gente pede que sejam pontuais na chegada, porque fecha às 8, tá? Então, hora que fecha o estacionamento aí, a gente já começa às 8 horas. Telefone. Venham que a gente vai discutir a situação, entendeu? Venham que a gente discute o problema, viu? Aí vai ter réplica e tréplica. Podem vir aí. Então, assim, a gente pede sempre que os casais, né, que venham tragam um prato e uma bebida da preferência, que sempre depois a gente dá uma confraternizada básica. E eu acho que é isso. Mas estejam todos convidados e... Sim, com certeza. E a gente vai discutir essas diferenças depois lá, né? Bem lembrado. É isso, gente. Eu só também queria agora, né, assunto de casais / diaconia, só deixar mencionado que essa semana, na quarta-feira, o grupo de diaconia, ou pelo menos parte dele, a gente vai estar aqui na igreja a partir das 9h. E a gente vai estar organizando, porque a gente, né, depois do bazar de junho, né, a gente não organizou a sala ainda, que a gente quer dar uma boa organizada. A sala foi pintada, para que a gente agora, então, consiga fazer essa organização e aí depois, então, começar a receber as doações para o próximo bazar já, tá bom? Então, só para deixar aí, se alguém da comunidade aí tiver a fim de trabalhar um pouquinho quarta-feira, estamos aí a partir das 9h o dia todo, tá bom? Obrigada. Bom, o último aviso é que no sábado, dia 26/8, a nossa comunidade irá sediar o encontro da Oase das UPs, Campinas e São Paulo. Convidamos a quem interessar a participar conosco. As inscrições encerram dia 18 de agosto e o tema do encontro será O que o ser humano está fazendo com a criação de Deus, com a assessoria do pastor emérito Guilherme Liven. Ser pai. Ser pai é procurar seu amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. Ser pai é acordar bem cedinho o pão de cada dia. Ganhar, ser pai, é ouvir no final do dia os filhos e a esposa perguntarem: Como foi seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e ensina-nos no orar. Graças te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho, pelo pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor.
É tornar-se como uma criança para com o filho brincar. É tornar-se adolescente para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas participar. Não, peraí. E de seus problemas participar. Ser pai é incentivar, aconselhar, é aos passos do filho, acompanhar, nunca a falsidade usar. Pois ser pai requer somente a verdade falar. Ser pai, que pequenininha frase, mas quanta responsabilidade. Ser pai é com o filho participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também de responsabilidades. Pais, ensinem aos seus filhos o caminho e em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviem dele. Agora eu quero pedir que todos os pais se levantem, que vocês vão ganhar um presentinho. E agora as crianças podem entregar a surpresinha para os papais. Teve algum pai que não recebeu? Porque nem todos aqui têm filhos pequenos, né? Quais são os pais que não receberam aqui? Hã? Eu recebi 2, tá? Eu compartilho com os pais. Tá? Só vou pegar a cartinha de volta, porque eu acho que... Qual pai é que não recebeu? Vai ter para os outros pais que não receberam alguma coisa? Hã? Ah, o Nelson ganhou o bombom, olha lá. Todos os pais ganharam bombom? Tem algum que não ganhou? Levanta a mão aí para a gente saber. Hã? Todos ganharam? Então tá bom, então eu vou ficar com meus 2. Eu pediria então para que os pais eles viessem aqui para a gente poder cantar parabéns para os pais e também dar a bênção para eles, tá? Venham aqui na frente. Podem ficar de frente para a comunidade. Vamos ficar de pé, né? Os convidados aí também, tem algum aí que é pai? Os convidados que estão entre nós? Hã? São todos, tá? Todos que são pais podem vir aqui. Você ganhou? Ah, tá. Então vamos contar parabéns para os pais. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num longo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Vamos estender as mãos para os pais. Pedir a bênção de Deus para os pais, né? Senhor nosso Deus, abençoe a cada pai, conduza-os pelos seus caminhos, que cada um deles
aí a cada um deles dê sentido aberto para viver a ternura e o carinho. Que o Senhor, eterno Pai, os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pais. Podem ir. Já podem ficar de pé, que nós temos a nossa bênção final. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado Dia dos Pais, um abençoado domingo, uma abençoada semana. O culto... Podem tomar os seus lugares. Eu quero fazer um pouco de propaganda, porque culto de ação de graças, eu sempre falo isso, que todos os cultos que nós celebramos durante o ano, nós sempre falamos de um encontro com Deus conosco. Mas eu tenho em mente que um dos poucos e um dos únicos cultos que nós temos durante todo o ano é que Deus possibilita com que nós falemos com Ele. Então, todos os cultos Deus fala conosco, e o culto de ação de graças, em grande parte, é nós falando com Deus. Por quê? Porque nós temos um momento de gratidão. Ação de graças é gratidão. E a gente pede para trazer ofertas, não como um gesto singelo, mas como um reconhecimento de que aquilo que nós temos, nós recebemos de Deus. Então, o culto de ação de graças é um culto nosso para falar com Deus. Deveria ter mais cultos de ação de graça durante o ano. Mas nós temos um. Valorizem esse culto. Ele é extremamente importante para a nossa vida comunitária. Por isso eu gostaria que cada um rosto que está aqui hoje voltasse novamente no próximo culto e aqueles que estão nos acompanhando também viessem. A igreja deveria estar com todos os nossos membros presentes aqui neste dia. Que não há dia mais singelo e tão importante para a nossa fé, também, fora os outros cultos, do que este culto de ação de graças. Então, que possamos estar aqui nesse dia tão importante para celebrar com Deus tudo aquilo que Ele tem nos dado e também nos dará. Nesse sentido, uma abençoada semana para vocês. E nós temos aqui o nosso canto final. Agradeço a presença de vocês e também dos nossos visitantes aqui entre nós.